Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais uma segunda semana do Administrador Público. Hoje é o nosso segundo dia. Estamos muito felizes que nós estamos aqui essa noite. Já de começo, aí embaixo na descrição do vídeo aí no YouTube, você tem onde você pode se inscrever, o link da inscrição para este evento. Não deixe de se inscrever para esse evento, porque com essa inscrição a gente vai poder gerar certificados. Lá para mais por final desse momento, nós vamos estar gerando nos comentários também o link do Google Forms, onde você vai assinar a lista de presença. Importantíssimo, esse é o primeiro recado. Para ter o certificado, precisa estar assinando. Segundo recado, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar seu like, não esquece de curtir. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode comentar aqui embaixo, que a gente vai estar escolhendo os comentários, a gente vai estar passando aqui para o Victor, né? O Victor. E é isso. Curtam bastante esse momento. 8h30 nós vamos ter na roda de conversa. Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa semana. Bom, eu vou apresentar então o Victor agora, né? Victor, boa noite. Dá boa noite pessoal aí, Victor. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Quero agradecer o convite e dizer que é uma satisfação estar participando dessa atividade. Maravilha. Gente, o Victor ele é supervisor técnico do DIESE em São Paulo. Ele é um dos organizadores da coleção Por que Cruzamos os Braços, que é editada pelo DIESE, em parceria com o programa de pós-graduação científica política da UFSCar e com a editora Cortez. Ele foi o responsável pelo sistema de acompanhamento de greves do DIESE e também é articulador da rede de químicos do DIESE. Com essa apresentação, então, Victor, a palavra é com você. Tá, muito obrigado. Brandon, Alessandra, que está aqui com a gente nessa mesa, né, nesse painel virtual online. Né? Bom, o Brandon me apresentou, eu sou supervisor técnico do escritório regional do DIESE em São Paulo. Né? O DIESE, para quem não conhece, é um departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos. É um departamento que foi criado pelo movimento sindical brasileiro há 65 anos atrás, né? Então em 1950 acho que foi em 55, vai completar já agora 66 anos, né? No fim do dia eu já estou com a cabeça ruim para fazer conta, viu? Mas não sei se eu acertei aqui não. Mas importante dizer que foi criado pelo movimento sindical, né? Na ocasião para produzir pesquisa, produzir indicadores que pudessem subsidiar a atuação do movimento sindical, né? As negociações coletivas, né? E informações desse tipo, né? E desde então vem atuando, né, na área de assessoria, na área de pesquisa. As pesquisas mais conhecidas são as do índice de custo de vida, do preço da cesta básica, de emprego, desemprego, mas a gente pesquisa também questões relativas às negociações coletivas, né? Então, os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, como que estão os reajustes salariais, os pisos salariais, acordos de participação nos lucros e ou resultados, as greves, né? E atuamos também na área de educação. E aí temos uma faculdade, né, que é a Faculdade DIESE de Ciências do Trabalho, com cursos de graduação, bacharelado, né, de pós-graduação e uma série de cursos de extensão, que são cursos de curta duração e abertos, né, tanto para
ou específicos para entidades sindicais, mas tem cursos também abertos para o grande público. E agora, com a pandemia, a gente teve que se reinventar e aceleramos esse processo de fazer as atividades online, né? Então, estamos tendo os cursos nessa modalidade. Conseguimos agora a autorização do MEC para fazer, inclusive, a graduação de forma online, né, em EAD. Então, feita essa apresentação, que eu já aproveitei para fazer uma breve propaganda, né, do trabalho do Diese, eu vou entrar aqui no tema que me foi proposto, que é a reforma administrativa, né, a chamada reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional, né? Então, a PEC 32, que é a proposta de emenda constitucional número 32, né, que vocês devem estar acompanhando pelo noticiário. Hoje mesmo foi um dia de manifestações e protestos lá em Brasília, realizados sobretudo pelos servidores públicos, né, que têm protestado bastante nos aeroportos, né, para pressionar os deputados, tanto quando chegam em Brasília, quanto quando voltam para as suas cidades, né, as suas bases eleitorais. Essa PEC, ela já tramitou, né, e já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, né, que é a comissão que deveria avaliar a constitucionalidade da proposta, né. Depois ela passou também pela comissão especial, né, e agora está, dependendo aí de ser pautada pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, no plenário, né. As últimas notícias que nós temos é que ele está inseguro em relação a já ter o número de votos suficientes para aprovar a medida, né? Por ser uma PEC, precisa de 3/5 dos votos, né? Então são 308 deputados, né, votando favoravelmente para que a proposta seja aprovada. Então, como a pressão está forte, ele adiou, não colocou na pauta, né? Então a gente não sabe ainda se vai colocar e em que momento, né? As notícias indicam que eles colocaram primeiro a questão ali da mudança do ICMS dos combustíveis, né? Tentando dar alguma resposta a essa alta absurda que nós estamos vendo no preço da gasolina e do óleo diesel, né, fruto da política de preços adotada pela Petrobras. É bom que se diga que prioriza a distribuição de dividendos para os acionistas minoritários e penaliza com uma gasolina acima de R$7 o litro todos nós que somos acionistas majoritários da Petrobras, porque o acionista majoritário é o Estado brasileiro, é o povo brasileiro, né? Então, é importante apontar essa contradição. E no Congresso estão também priorizando a questão dos precatórios, né? Que eles querem
adiar o pagamento dos precatórios, então dar uma pedalada aí, né, no pagamento dos precatórios para poder, em certa medida, burlar aí o teto de gasto que eles mesmos se autoimpuseram, né, ali na Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016, né, logo que Temer assume a presidência da República. Então, eles estão tratando disso para tentar aprovar aí uma ampliação, uma retomada do auxílio emergencial, que seria uma espécie de ampliação do Bolsa Família, enfim, um programa de transferência de renda direta, claramente com interesses eleitorais, né? Então eles apostam nisso para conseguir chegar de forma ainda mais competitiva nas eleições de 2022. Bom, dito isso, eu quero mostrar aqui algumas informações sobre a PEC 32, que está tramitando e foi alterada em alguns pontos, tanto na CCJ quanto na comissão especial, porém manteve o espírito do texto original, né, que é uma proposta que altera estruturalmente o Estado brasileiro, né, reduz profundamente o papel social do Estado brasileiro, né, então tem esse caráter, né, e também vai no sentido de, em certa medida, privatizar, né, a prestação do serviço público, né. Então eu vou aqui mostrar alguns dados, algumas informações para a gente avaliar os argumentos que têm sido usados pelos defensores da PEC, né, e os contrapontos a esses argumentos que têm sido expressados pelos deputados, os movimentos sociais, o movimento sindical em geral, que está de forma unificada contrário a essa proposta, né? Eu trouxe aqui uns slides, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas vocês conseguem visualizar? Sim, conseguimos sim. Ah, ótimo. Bom, esse primeiro slide é só para contextualizar, né, o momento em que a proposta foi apresentada, né, e como que ela faz parte de uma série de medidas, né, de PECs, de projetos de lei, de medidas provisórias, de portarias, que têm todas o mesmo sentido e tem no seu centro 3 questões, né, que são um processo de mudança estrutural na base econômica e tecnológica, que a gente vê no Brasil, foi acelerado com a pandemia, mas que é um processo global também, né? Um processo de desmonte do papel social do Estado, né, que a gente vê no Brasil, e aí é importante destacar, a gente já viu, e o Brasil está meio que na contramão do mundo nesse aspecto, porque com a pandemia a gente vê diversos governos, né, de países tanto da Europa quanto da Ásia e o próprio Estados Unidos, agora com o plano Biden, revertendo essa dinâmica, né? Então fortalecendo o papel
econômico e o papel social do Estado, né, fazendo investimento público de alta montante bastante elevado, né, para enfrentar aí a crise econômica e social que se agravou com a pandemia, né? E aqui no Brasil a gente vê também esse processo que estamos chamando de mercantilização de direitos sociais, né? Então, o que é isso? A transformação dos direitos sociais que estão estabelecidos, contratados ali na Constituição Federal de 88, em mercadorias, né? Então, é um processo que a gente vê mais avançado na área de saúde, né, com a questão da saúde suplementar, os planos de saúde, os convênios médicos, né, mas que há uma intenção de ampliá-lo, seja para a área de previdência, né, então toda a área de seguridade, mas, né, a saúde, a previdência e a assistência. Na previdência, a gente teve ali a reforma da Previdência, né, que visava implantar um projeto de capitalização da Previdência, né, no Brasil, né, não passou dessa forma, mas a gente vê agora, aqui na capital de São Paulo, né, a prefeitura tentando aprovar um projeto que introduz aí a questão do regime de capitalização para os servidores públicos municipais, né? Bom, isso é o que está no centro, né? E o que a gente viu, e o que é isso? É um esforço de o capitalismo avançando, né, para transformar os direitos sociais em mercadorias, em certa medida, capturar o orçamento público para os interesses privados, né? Então, mesmo quando esses direitos sociais que são materializados, concretizados por meio dos serviços públicos, eles permanecem gratuitos para a população, eles já passam a ser realizados por organizações privadas, né? Seja as OS, as OCIPs, as ONGs, e agora com a proposta de reforma administrativa, colocar também as empresas privadas com fins lucrativos para prestar esses serviços, né? Então é submeter tudo isso à lógica do mercado que se pauta, né, que se move em busca da maximização do lucro, né? Então essa que é o que a gente vê em andamento aqui no Brasil. E aí eu vou citar alguns exemplos, né? Então, o primeiro deles, que foi a mãe dessas reformas todas, é a emenda do teto, né, que é a famosa emenda constitucional 95, que estabelece um novo regime fiscal, né, para o Estado brasileiro, limita os investimentos e as despesas públicas, né, com políticas públicas em geral, né, com políticas sociais, enquanto não estabelece limite algum para as despesas chamadas financeiras, né, com o pagamento da dívida pública, por exemplo, né? Então esse é um problema sério que está colocado, né? Estou dando uma ênfase porque nós temos ano que vem um ano eleitoral e qualquer que seja o governo que ganhe, né, que assuma o país em 2023, vai ter que lidar com essa emenda constitucional aí, né, que torna, em certa medida, o Brasil quase que ingovernável, ou torna
a realização dos direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal praticamente impossível, né? Bom, depois disso a gente viu ali a lei de terceirização, a reforma trabalhista, e hoje vocês vão ter também uma mesa de debates, né, depois dessa atividade aqui, tratando da reforma trabalhista, que já completou 4 anos, e acho que é um bom momento para a gente avaliá-la, né, para ver se essa alteração na CLT, o rebaixamento dos direitos, a precarização das relações e das condições de trabalho surtiu os efeitos propagandeados na época, né? Gerou 6 milhões de empregos que o Henrique Meirelles e o Michel Temer tanto anunciaram, né? Acho que é uma pergunta retórica aqui que todos sabemos a resposta, né? Bom, teve ali a questão da terceirização no setor público também, né? As diversas outras PECs contidas no Plano Mais Brasil. Com a pandemia, o governo aprovou uma lei complementar 173, que visava transferir recursos para os entes federativos, os estados, o Distrito Federal e os municípios, mas condicionava a transferência desses recursos ao congelamento de boa parte das despesas com pessoal, né, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, vedou, por exemplo, o reajuste salarial dos servidores, né? Inclusive, segundo algumas interpretações, a reposição inflacionária, né? As perdas inflacionárias que os servidores estão acumulando aí desde o início de 2020, né? Então, com a inflação que já chega aos 2 dígitos, né, supera os 10%, é algo bastante expressivo, né? Bom, reforma da Previdência, alterações também na lei de responsabilidade fiscal, tornando ela ainda mais restritiva, né, para despesa com pessoal, todo o programa de privatizações que a gente está vendo avançar, né, ou de forma fatia as empresas e vende elas em partes, né? Então isso tem sido feito na Petrobras, a própria Eletrobras sendo privatizada, agora a bola da vez são os Correios, né? E aí um processo de privatização sem, inclusive, muitas vezes passar sequer pelo legislativo, né? Então, houve também decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando que se vendesse parte dessas empresas, e se a venda for feita por partes, não precisa ser aprovado em projeto de lei. Então, uma coisa bem, talvez, no meu entender, pouco democrático, né, mas que tem sido feito, e o governo dizendo que tem intenção de fazer, inclusive em escala maior, né, vender, e o próprio controle acionário de empresas como Petrobras, como os bancos públicos, que é bastante preocupante, né? Bom, esse é o contexto, gente, né? Um contexto de desconstrução do Estado brasileiro, de desmonte, né, do Estado brasileiro, né? E todas essas medidas o governo tem defendido com os mesmos argumentos, né? Então, e dialogando muito com o senso comum que está difundido pela grande imprensa na sociedade, né? Então, que o Estado é inchado, custa muito, entrega pouco, né? Que a estrutura do setor público é pouco flexível para a gestão de pessoal,
que o serviço público é ineficiente, pouco ágil, e que nós temos um Estado obsoleto, pouco dinâmico e irracional. Esses são os motivos, né, que estão, tem ali a exposição de motivos, né, a justificativa da PEC 32 é essa, né? Então, a gente vai agora seguir ainda, porque eles argumentam alguns outros pontos, né? Que o serviço público é distante da realidade do país, que tem perda de capacidade de investimento, falta de recursos para manter a prestação de serviços básicos e comprometimento da folha de pagamento, né? Então a gente olha, são praticamente todos os motivos expostos têm como pano de fundo argumentos fiscalistas, né? Então que você tem uma justificativa fiscal, né, de despesa para que seja feita essa chamada reforma, né, ou essa redução do papel social do Estado, né? E aí a gente pode contra-argumentar, né, os contrapontos da justificativa do governo, que as medidas para reduzir, né, as despesas com remuneração do setor público já foram tomadas, né? Então nós temos ali a emenda constitucional 95, a qual eu já me referi, que ela sim limita o investimento, né, para prestação dos serviços básicos à população, né? Então não é a remuneração dos servidores, e sim essa emenda constitucional 95, que é um obstáculo institucionalizado, né, que foi criado, né, pelo próprio Congresso Nacional, com apoio do governo Temer e a manutenção, que segue tendo apoio do atual governo, né, do governo Bolsonaro, que impede que se faça investimento, né, na prestação de serviços básicos da população. Então, algo esdrúxulo que praticamente só existe no Brasil, né? Em nenhum outro país similar ao Brasil ou desenvolvido você tem colocado na Constituição uma forma de gestão fiscal, né? Por que não tem? Porque isso precisa ter flexibilidade, porque momentos de crise exigem políticas anticíclicas, contracíclicas, né, para ter a retomada do investimento. Momentos de maior crescimento econômico, você pode fazer um ajuste, né, sem penalizar a população, né? Então essa que é a questão. Bom, outro argumento que eles falam que as despesas com salário dos servidores, né? Se a gente olhar, já tem as medidas de contenção do salário dos servidores, inclusive com vedação de reajuste para os próximos anos. Aí tem a Lei Complementar 173 que eu mencionei, tem a Emenda Constitucional 109, que também vai no mesmo sentido, e tivemos recentemente a Emenda Constitucional 103, que fez a chamada reforma da Previdência e que já vem sendo adotadas, né? Então já tem instrumentos já implementados, já adotados, de contenção dos salários, né? E outra questão importante de mencionar é que a gente tem no Brasil 39% dos municípios onde mais da metade dos empregos estão vinculados à administração pública. Portanto, os rendimentos dos servidores são fundamentais para a economia local desses municípios, né? Então,
uma regra meio básica da economia, né? Se ninguém gasta, ninguém ganha, né? Então, e o trabalhador tende a gastar o que ganha e dessa forma fazer a economia ter dinamismo, né? A economia girar, né? Então, enquanto o trabalhador tende a gastar o que ganha, né, o capitalista tende a ganhar o que gasta, né? Então ele investe visando a ampliação do próprio capital, né? E muitas vezes, se não há um cenário de previsibilidade, confiança, ele não investe, né? Então ele fica com o dinheiro parado ou não investe. Ele investe no setor financeiro e não na economia, no setor produtivo, na economia real, né? E aí a gente tem uma contração generalizada do investimento e o país não consegue retomar o seu crescimento, muito menos se desenvolver. Então essa é o que essas políticas todas, né, que tem um viés neoliberal, tem feito, né, tem resultado aí num baixo crescimento, uma alta do desemprego e agora ainda uma alta da inflação, né? Então é o que a gente tem visto. Bom, o argumento lá que o Estado brasileiro é muito inchado, a gente já consegue olhar aqui com os dados da OCDE, né? Comparando todos os países membros, né? Qual que é o número de servidores de cada país em relação ao total dos empregos, né, dos trabalhadores empregados nesses países. E aqui eu vou citar o Brasil, ele é essa coluninha amarela aqui, ó. A gente olha, está em 12,45. Então, para cada 100 empregos, 12,45 é na administração pública, né? Nas administrações públicas, municipais, estaduais e federal. Quando a gente olha os outros países aqui, ó, pegar na média da OCDE, é 17,7. Né? Então, essa história que o Brasil tem muito servidor público é uma falácia, né? E que o serviço público está longe da realidade brasileira, acho que é uma falácia ainda maior, né? Porque quem mais está ali na ponta e conhece melhor do que ninguém a realidade brasileira são os servidores públicos, né, que prestam serviço de saúde, né, assistência social, educação, segurança pública, e que sabem o quanto ainda esse atendimento é insuficiente para dar conta das demandas da população, né? É só dar uma volta pelo centro de qualquer grande cidade brasileira que a gente vai ver como a falta de serviço público, né? Então, só para citar de exemplo aqui, se a gente for nessa extremidade aqui, ó, tem uma Noruega, tem 30 servidores para cada 100 trabalhadores empregados, né? E nós temos aqui Suíça, Dinamarca, Finlândia, França, Itália, Canadá, então todos os países com um número muito maior do que o Brasil, mesmo aqui México, Estados Unidos, entendeu? Mesmo países conhecidos por serem considerados liberais, né, como o México, ou o próprio Estados Unidos, que se diz um país, né, de orientação mais liberal, tem mais servidores públicos do que o Brasil. Como é que esses servidores estão distribuídos? Vamos ver rapidamente. Nós temos aqui uma grande parte
a maioria, 55%, dos municípios. Né? Então, são 10 milhões de servidores no Brasil, 55% deles nos municípios, que são os que mais estão na ponta e os que ganham menos e mais atendem a população. Né? Depois nós temos 28% nos estados, 9% no setor público federal e 8% nas empresas estatais. Né? Então é só para a gente ter essa dimensão que a maioria está nos municípios, né? E são os onde tem os menores salários. Né? Aí, outro argumento que se usa muito é que o servidor ganha muito. Então, a gente foi olhar aqui, abrimos, considerando os 3 poderes, né? O do executivo, que a gente sabe que tem uma média salarial menor, o legislativo e o judiciário, que tem médias salariais maiores. Né? Mas a gente considerou todos juntos e abrimos aqui por faixa de remuneração em salários mínimos. O que a gente observa? 23,5% ganha menos de 2 salários mínimos. A gente está falando de menos de R$ 2.200. Aí tem aqui de 2 a 3, 16%, de 3 a 4, 13%. Se a gente somar aqui, nós vamos ter 53% dos servidores, considerando todas as esferas, né? Município, Estado e Federação, também reforçando isso que no município, onde está a maioria, os salários são mais baixos, né? No Estado e na Federação a situação é um pouco menos ruim, né? Mas 53% ganham até 4 salários mínimos. Seriam R$ 4.400, que não dá para dizer que é um privilégio. Né? Para vocês terem uma ideia, no DIEESE nós fazemos o cálculo do salário mínimo necessário, né, para atender todas as necessidades básicas, né, estabelecidas na Constituição Federal, para uma família com 2 adultos e 2 crianças, e o valor está acima de setembro, eu não sei o número exato, mas é 5.500 e alguma coisa. Então, se a gente olhar que mais da metade dos servidores ganham menos de 4 salários mínimos, não dá para dizer que são privilegiados. Né? Claro que a gente tem servidores com salários altos, né? A gente tem aqui 3% que ganha acima de 20 salários mínimos. Então, a gente... E tem aqueles casos que a imprensa gosta de pegar para generalizar, né? Então, do desembargador que ganha acima do teto constitucional, que aí não são excrescências que existem e são indefensáveis. Mas pegar essa parte e generalizar para o todo, enfim, não é o correto, né? Não é uma coisa de boa fé. Né? Bom, e aqui só para mostrar também que muito se fala que se gasta muito com servidor. Esse é um argumento interessante que a gente precisa pensar junto. Se gasta muito com servidor e pouco com educação. Né? Aí você fala, bom, mas quem é que está lá na escola educando as crianças, os adolescentes, os jovens? É o servidor, é o professor. Né? Então, a gente vê, se gasta muito com servidor e pouco com saúde, mas como é que você presta serviço de atendimento, serviço de saúde, sem auxiliar o técnico de enfermagem, sem a enfermeira, sem os médicos? Né? Não tem como. E as maiores fatias aqui são justamente disso. 27% está na educação básica e 12% são eles. É disso que a gente está falando. Né? Outro dado que eu não vou detalhar, só mostrar rapidamente que os servidores também, pela natureza das carreiras, e principalmente pela forma
de ingresso no setor público, pela forma de seleção, né, que é feita por meio do concurso público, né, e que o concurso público, enfim, a gente pode criticar, mas acho que ele tem que ser aperfeiçoado, mas ele garante, ou pelo menos busca garantir, o máximo de impessoalidade no processo de seleção, né? Então, as pessoas não vão ser selecionadas de acordo com a cor da pele, o gênero, né, o local de moradia, né? Ali se busca uma seleção mais impessoal, né? E aí nós temos como resultado disso, né, o servidor tem uma escolaridade média acima dos trabalhadores seletistas, né? Então, o que inclusive, então, ou seja, o setor público ele tem capacidade de atrair profissionais mais escolarizados, melhor qualificados, né? E isso é importante que seja preservado, né? As pessoas têm que almejar trabalhar no setor público, né? Porque é isso que garante, em grande medida, a qualidade do serviço à população, né? Então é isso que eu queria destacar, essa questão aqui, né? E eu estou falando isso, eu sei que há críticas à forma que é feita os concursos públicos, e acho que tem alguns aperfeiçoamentos, né? Então, tem a questão das ações afirmativas, que são muito importantes, né? Também para garantir o acesso, maior diversidade entre os servidores, mas o que está sendo proposto na reforma administrativa, de certa forma, é acabar com o serviço público. Não é acabar totalmente, mas é limitar o serviço, acabar com o concurso público ou manter a contratação por meio do concurso público apenas para as carreiras chamadas carreiras de Estado, né? Então, essas permaneceriam tendo o critério de seleção por meio do concurso público. Todas as demais, na medida em que a reforma administrativa está constitucionalizando a contratação por tempo determinado, a contratação temporária, né, seriam feitas por meio de processo de seleção simplificado, né? Então, sem o rigor dos concursos públicos, né? Então, é importante mencionar isso. Bom, vamos lá passar aqui só para a gente ter os pontos, né, que a reforma está alterando. Então, primeiro, o que foi retirado? Porque esse projeto ele passou pelas comissões, teve substitutivo, emenda, vai votar de um jeito, vai votar do outro. Então, a gente vê a última versão que foi aprovada ali na comissão especial, ela a gente teve, dá para chamar de vitórias parciais, alguns pontos que conseguiram ser retirados, né? Então, o superpoder do presidente da República, que estava previsto, foi retirado. A questão do vínculo de experiência, que estava previsto, também foi retirado. Eles transformavam os cargos comissionados e de confiança em cargos de liderança e assessoramento e ampliavam a possibilidade de contratação nesse tipo de cargo. Isso também foi retirado. A questão aqui do contrato por prazo determinado também foi retirado, mas foi introduzido contratação temporária. Então, eles pegaram as 5 formas de vínculo que estavam previstas, mantiveram em 2,
mas ampliaram a contratação temporária por até 10 anos. Então, aí que está um dos grandes pontos, né, dessa reforma. Eu acho que do texto que está mantido, eu destacaria 3, ou talvez 4. Vai? A questão do esvaziamento dos concursos públicos, né? A questão da ampliação, da constitucionalização das contratações temporárias por até 10 anos, por meio de processo de seleção simplificado. Né? Então, são servidores de contratação precária, né? Sem estabilidade. Né? A outro ponto que também está mantido é a flexibilização da estabilidade. O governo alega que não, que isso vai ser só para os futuros servidores, quem ingressar depois da PEC ser aprovada. Mas a gente vai ver que há a flexibilização da estabilidade, inclusive para servidor da ativa, né? E, enfim, esses 3 pontos. O quarto é o fim do regime jurídico único, né? Que também está previsto, né? Bom, aí a gente tem outros pontos que foram retirados, que é a possibilidade de vinculação de servidores ao regime geral da Previdência Social e a questão de acumulação de cargos. Mas vamos entrar aqui em outros pontos, né, que eu quero destacar para você. Aqui são alguns aspectos que a PEC, o texto prevê que vão ser competência privativa da União, né? Então tem também uma questão de tira o poder dos municípios e dos estados, né, concentrando na União, né? Então, questões relativas a concurso público, política de remuneração, benefício, desenvolvimento de pessoas, progressão e promoção funcionais, gestão de desempenho e jornada de trabalho. Então, as questões referentes a plano de carreira, cargos e salários, por exemplo, né? Questões destinadas a disciplinar a ocupação de cargos em comissão, né? A questão do contrato por tempo determinado, em regime de direito administrativo, que definirão, entre outros aspectos, formas de seleção pública, direitos, deveres, vedações e duração máxima do contrato. Fica para ser legislado pela União. Então é importante isso, porque a reforma ela é meio feita em etapas. Então, na verdade, ela coloca na Constituição que depois a União poderá, por meio de lei, regular. Qual que é o problema disso? É que você aprova uma PEC que exige uma maioria qualificada, uma tramitação toda específica, né? Tem que ser votada, passa pelas comissões, tem que ser votada nas 2 casas, com 3/5 dos votos. E aí você diz, nessa emenda à Constituição, que a regulação de diversos aspectos vai poder ser feita por lei simples, né? Por lei ordinária, que aí é maioria mais 1 para aprovar, né? Então tem essa questão que é importante destacar. E aqui esse ponto de condições para perda de cargo por desempenho insatisfatório de servidor estável ou em decorrência do reconhecimento de que o cargo se tornou desnecessário. Então esse é um ponto que a gente está destacando porque ele flexibiliza a questão da estabilidade, né? Tanto o pessoal pode perder o cargo por insuficiência de desempenho, né? E aí com toda a subjetividade implicada nisso, ou então pelo reconhecimento de que o cargo se tornou desnecessário. E aqui fica a questão: se você terceiriza um cargo, ele se torna desnecessário, né? Então, como que vai se dar isso, considerando que a própria PEC ela prevê também a gente vai ver aqui no ponto seguinte, deixa eu ver, que é
Bom, tá um pouco mais para frente, então já vou antecipar para vocês. A mesma PEC prevê a questão dos termos, dos instrumentos de cooperação, que ela constitucionaliza isso, né, estabelece que esses termos poderão ser firmados, inclusive, hoje já são com as chamadas OS, né, as organizações sociais principalmente, mas que esses termos poderão ser feitos com as empresas privadas com fins lucrativos. Então, ela avança nisso, né, e de modo que é um incentivo, um estímulo à privatização da gestão e da prestação do serviço público, né? Você terceiriza isso. Então, há o risco de você ampliar a terceirização, o cargo público deixa de ser necessário e, dessa forma, o servidor perde o seu cargo, né? Esse é um dos pontos. Bom, outro aspecto que também é muito prejudicial é que tem a constitucionalização da redução da jornada com redução de salário, né? Então, coloca na Constituição que a possibilidade de redução de até 25% da jornada de trabalho para exercício de cargos públicos. Redução da jornada com redução do salário, né? Então, esse é um ponto. Essa redução ela não se aplica aos servidores investidos em cargos exclusivos de Estado. São aquelas carreiras típicas de Estado que eu falei para vocês, né? Que é um detalhamento disso, né? Bom, quem são esses cargos típico ou exclusivo de Estado, né, que está previsto na PEC? Então, o substitutivo traz para o texto da Constituição a definição dos cargos exclusivos de Estado, deixando de remetê-los à lei complementar, como estava na proposta original. Então, agora ele coloca na própria Constituição, né? Então, são aqueles voltados às funções finalísticas e diretamente afetas à segurança pública, à representação diplomática, à inteligência de Estado, à gestão governamental, à advocacia pública, à defensoria pública, à elaboração orçamentária, ao processo judicial e legislativo, à atuação institucional do Ministério Público, à manutenção da ordem tributária e financeira e ao exercício de atividades de regulação, fiscalização e de controle. Então, é isso que eles consideram cargo exclusivo de Estado, né? Então, toda a área de saúde, educação, assistência, previdenciária, não está sendo considerada cargo exclusivo de Estado. Bom, o outro aspecto que eles colocam, que eles criam é esse cargo, né, exclusivo de Estado, que permanece contratado por concurso público, com maior estabilidade, né, sem poder reduzir jornada e salário, e, de certa forma, para os demais, introduz a possibilidade do contrato por tempo determinado, né? E aí, de forma bastante ampla, vocês terem aqui no texto original, no artigo 37 da Constituição, a contratação por tempo determinado era para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Cortaram isso de excepcional interesse público para tornar mais abrangente. E definiram a contratação por até 10 anos, né? Aí aqui o artigo 37, conforme relatório da PEC. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado em regime de direito administrativo, para atender a necessidade temporária que não poderá ter como objeto o exercício de atribuições próprias de servidores investidos em cargos exclusivos de Estados, assim compreendidos. Aí são aqueles que eu acabei de mencionar, né?
normas gerais que determinarão as formas de seleção, os direitos, os deveres, as vedações e a duração máxima do contrato serão definidas de forma privativa pela União, que representa a quebra da autonomia dos entes subnacionais. Então, eu tinha mencionado isso, né? A proposta fere a autonomia dos estados e dos municípios. Eles deixam de ter a competência para definir forma de seleção, direito, dever e vedação das contratações, né? E aqui, lei ordinária estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária. Enquanto essa lei não for editada, será feito de acordo com o regramento existente dos entes a respeito da questão, sendo facultada a elas a utilização de regramento federal de forma subsidiária. Então, assim, eles colocam que a União, de forma privativa, definirá isso em lei, mas enquanto não houver uma lei federal, os entes federativos poderão definir as regras, né, disso, e tem a faculdade de utilizar a regra federal de forma subsidiária. Bom, aqui, o contrato por tempo determinado. Duração do contrato até 10 anos, será feita mediante processo seletivo simplificado, diz que tem que ser sujeito a ampla divulgação, sem maiores detalhes na PEC. Né? O caso de calamidade, de emergência ou de paralisação de atividades essenciais, prescindirá do processo seletivo. Então, isso aqui também é muito delicado, porque está dizendo que, em caso de greve, poderá ser contratado de forma temporária sem realização de processo seletivo. Então, isso tem um caráter antissindical aqui, contraria as normas e convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né? Porque, enfim, está previsto ali. E em caso de dispensa do processo seletivo, carência de 24 meses para a celebração de novo contrato com o mesmo contratado. E aí, gente, assim, se você dispensa até um processo seletivo simplificado, o risco é você ter uma ampliação das chamadas, famoso quem, né? Quem que indicou? Quem indica? Essas contratações de critérios bases que não têm a impessoalidade, é o contrário, né? São indicações pessoais, apadrinhamento político, e aí a gente sabe esse tipo de trabalhador fica suscetível a todas as pressões de quem o indicou, né? Inclusive nas piores práticas a rachadinha, a pagamentos indevidos para o político que garantiu a indicação do trabalhador, enfim, abre aqui uma margem, muita brecha para mau uso, né, para má gestão dos recursos públicos. Bom, e o outro ponto que eu quero destacar é o instrumento de cooperação, né, que é uma forma de privatização dos serviços públicos por meio de instrumentos de cooperação. Então, vai ter uma lei federal que disporá sobre as normas gerais, até que essa lei seja editada. Estados, Distrito Federal e município exercerão a competência legislativa plena. A sobrevivência da lei federal suspenderá o que for contrário. Né? Então, quando a lei federal for aprovada, o que contrariar a lei federal vai ser suspenso. E aqui isso permite o compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos, de particular a terceirização da gestão dos serviços públicos, né? Só para dar um exemplo, aqui do estado de São Paulo, acho que foi no município de São Paulo, melhor dizendo, quando o Maluf foi o prefeito, ele fez ali o PAS, né, que ele transferiu para
organizações privadas a gestão de vários equipamentos de saúde e, enfim, fez uma propaganda danada sobre aquilo. Depois a qualidade da prestação de serviço caiu muito, isso precisou ser revertido com vários prejuízos à população e ao próprio município, né? Então, é isso que está posto. Assim, dar um exemplo, vamos supor que na pandemia essa PEC já tivesse aprovada, o governo poderia transferir a administração de hospitais públicos geridos pelo SUS para a Prevent Senior, por exemplo, né? E aí ela faria a gestão visando, né, da forma que a gente está tomando conhecimento agora através das investigações da CPI, né, olhando ali, enfim, visando o lucro acima de qualquer outra, né, questão, né, ultrapassando limites éticos e tudo mais, né, e humanitários, né. Bom, a questão da estabilidade, eu já mencionei para vocês, mas é importante destacar, porque, ao contrário do que foi alardeado pelos defensores da PEC após a publicação do texto do substitutivo, não houve melhora na questão da estabilidade, né? O que houve foi o seguinte: definir os cargos que são exclusivos de Estado, né? E colocou todos os demais numa espécie de um limbo, né, abrindo a possibilidade para que o gestor escolha a modalidade de contratação dos futuros ocupantes dos cargos não exclusivos de Estado. Então, o risco é que os cargos que não são exclusivos de Estados sejam todos né, as contratações se deem todas na modalidade ali do contrato por tempo determinado, do contrato temporário, cujos direitos são muito inferiores, né, ao dos estatutários, né, como a gente conhece hoje. Então, esse é um ponto. Aí tem outras questões que relativizam também a estabilidade, né? Então, não garante mais a questão da decisão transitada em julgada, né? O servidor pode ser exonerado antes de ter o trâmite em julgado, né? Aí tem a questão que eu já mencionei, da insuficiência de desempenho, e aqui esse ponto, né? Condições para a perda de cargo por desempenho insatisfatório do servidor estável, de que trata o incital, ou em decorrência do reconhecimento de que o cargo se tornou desnecessário. E aqui tem as hipóteses em que isso pode ocorrer, né, Então, esse é um outro ponto que também flexibiliza a estabilidade. E aqui também, mediante processo administrativo, mas isso já é como tem hoje, né? Eu vou aqui passar isso mais adiante, depois eu posso disponibilizar para vocês, né? Um outro ponto que trata é a questão da avaliação de desempenho, né? Gestão e avaliação de desempenho, né? Enfim, tem vários aspectos dessa questão, né? Que eu não vou detalhar aqui para vocês, mas depois vocês podem consultar no material, né? E as vedações, né? Aí isso já estava desde do texto original, né? Então, veda férias superior a 30 dias, adicional por tempo de serviço, reajuste retroativo, o que é um grande problema, né? Porque não raro o servidor fica anos sem ter reajuste, então, sem ter um adicional por tempo de serviço, ele não vai ter aumento de remuneração algum nesse período, e não raro também, como não tem uma negociação coletiva regulamentada no setor público, nem sempre o reajuste é aplicado numa database específica. Mas
os sindicatos buscam construir uma referência, né, de base para as negociações, e quando as negociações se prolongam, eles reivindicam que o reajuste seja aplicado de forma retroativa a essa data base, né? Isso vai ser proibido, né? Então é vedado pela SAPEC. E tem as licenças, né, decorrentes de tempo de serviço, parcelas indenizatórias, adicional ou indenização por substituição e evolução na carreira baseada exclusivamente em tempo de serviço. Também está vedado. Victor. Oi, desculpa. A gente tem algumas perguntas no chat e daí a gente queria trazer para você trazer os esclarecimentos para nós, pode ser? Pode ser sim, ótimo. Então você consegue colocar para gente? Eu vou fechar aqui o compartilhamento da tela. Um minuto. Bom, eu acho que eu estourei meu tempo também, né? Não tem problema, não. Estamos aí. Vamos lá. A professora Simone, pediu para falar um pouco sobre a mercantilização dos serviços públicos. Como é que isso vai impactar na camada dos mais pobres da população brasileira? Tá, muito bem. Boa pergunta, né? Impacta na medida em que a prestação do serviço público ele deixa de ser orientada pela Constituição Federal, né, pela garantia do direito social que está contratado, e passa a ser orientada pela lógica do mercado, né, da iniciativa privada, que é a maximização dos ganhos, né, dos lucros. Então, você vai ter um processo que a gente já está, mas vai ter aceleração de um processo de privatização que o atendimento à população que não resultar em ganhos para essas empresas, ele vai ficar negligenciado, né? Essa é a tendência, né? Então, no limite, o que eles estão propondo, né, se a gente levar esse projeto neoliberal ao extremo, é fazer a distribuição de vouchers para a prestação do serviço público, né? Então, o serviço deixa de ser um direito universal, né, e passa a ser... E aí eles vão focalizando a prestação do serviço de modo que eles possam ir reduzindo as despesas com a prestação desse serviço e também sucateando, reduzindo a qualidade, né? Então é esse que é no médio e longo prazo, a tendência é que isso ocorra, né? Você vai reduzindo esse atendimento. Então você pode ter, vamos supor, o Instituto Federal, né? Então, bom, vamos transferir, então agora indo para um cenário mais distópico do que a gente está vivendo hoje, né? Transfere a gestão do Instituto Federal para uma empresa privada, aí ela passa a querer cobrar mensalidade, né? E aí começa a excluir parte, né? As pessoas não conseguem acessar ou se manter estudando no instituto, na faculdade, na universidade. Eu estou falando isso, parece descabido, mas tem propostas já no Congresso Nacional nesse sentido. Certo. A Mariana, ela falou o seguinte: vemos diariamente pessoas que têm acesso a serviços públicos tais como educação, que estudam a vida toda em escolas públicas, por exemplo, e ainda assim
e ainda assim não entendem o valor de um Estado que garante serviços de saúde, educação, seguridade social acessível para todos e que garanta dignidade. Existe alguma pesquisa, vocês têm alguma pesquisa que busca entender a postura do brasileiro, sobretudo das camadas mais desfavorecidas em relação a esses assuntos? Olha, não conheço, deve ter pesquisas as mais diversas, né? Eu não tenho conhecimento alguma que trate especificamente disso, mas sim, nós temos, a gente tem, inclusive, parte desses economistas que hoje defendem um programa ultraliberal estudou em escola pública, fez universidade pública, fez o mestrado com bolsa, fez o doutorado com bolsa, às vezes com uma bolsa sanduíche, morou no exterior recebendo uma bolsa do Estado brasileiro, se forma, vai trabalhar no IPEA, que é uma entidade, né, um instituto público, e escreve artigo criticando o Estado. É curioso, né? Depois que ele conseguiu chegar lá em cima, ele chuta a escada para que ninguém mais consiga, né? Então isso a gente vê. Agora, a população em geral, eu que tenho os filhos na creche, na educação básica, que frequenta ou é atendida nos postos de saúde, nos hospitais públicos, né? Ela reconhece, ela tende a reconhecer a importância desses serviços, né? Porque, assim, ela, claro, ela está bombardeada pela ideologia dominante, né? Que é difundida aí pelos grandes meios de comunicação, e às vezes reproduz um discurso que é contra o próprio interesse dela, né? Mas a gente vê que a população, e agora na pandemia, acho que isso ficou mais claro para uma fatia maior da população, né? A importância do Estado, do Sistema Único de Saúde, e desses serviços, né? Tanto de assistência, quanto de educação, e todos os outros, né? Então, agora, cabe a gente também fazer esse contraponto, né? Assim, acho que é um processo, mas eu não sou tão pessimista no sentido de achar que isso já é massificado, que todo mundo é contra. Eu acho que não. Acho que as pessoas, em grande medida, reconhecem a importância, né? Principalmente quando são bem atendidas, né? Por isso que é também a responsabilidade dos servidores prestarem um bom atendimento à população, né? Legal. A Maria Júlia, ela pergunta assim: um país cuja população é tão preocupada com corrupção não deveria se preocupar em ter servidores públicos nomeados e não efetivos concursados? Isso não aumentaria a dependência do governo e a falta de autonomia e, claro, a margem para a corrupção? Seria uma preocupação? Deveria se preocupar? Seria essa a pergunta dela. Com certeza, né? Essa é uma contradição. Às vezes você vê os mesmos, né, que tem aquele discurso mais udenista, né? Então agora defendem agora essa PEC. Eu vou dar alguns exemplos, né? A gente viu recentemente ali no norte do país aquele caso de contrabando de madeira ilegal. Não sei se vocês lembram, um policial federal, né, acho que era, fez autuação, denunciou e havia envolvimento do ministro do Meio Ambiente, né, o Salles, naquela questão, né. Bom, se ele não é um servidor concursado de carreira estatutário, ele teria a condição de fazer a mesma denúncia, né? Mesmo agora na CPI da Covid, o servidor do Ministério da Saúde,
e foi lá e fez a denúncia de que estava sofrendo uma pressão indevida do seu superior, que era um cargo político, né, para que acelerasse as autorizações para a compra de uma vacina, um esquema completamente estranho, né, de uma empresa que não produz a vacina, de uma vacina que não tinha autorização da Anvisa para ser vendida no Brasil, mas que queriam que ele fizesse a autorização, o despacho para que o pagamento fosse feito para aquela empresa. Se ele não fosse um servidor de carreira, né, concursado, com estabilidade, né, estatutário, ele teria a coragem de fazer a mesma denúncia? Então, acho que a colega que fez aqui a pergunta, ela está coberta de razão, né? A gente vou citar um exemplo mais notório e mais explícito aí, que é o lá no Rio de Janeiro, né? Dos servidores apadrinhados por indicação política, que, enfim, vão lá. Às vezes ele é obrigado a ir lá para atrapalhar o trabalho do jornalista que está fazendo a cobertura do problema que tem no hospital, né? Se ele é um servidor concursado, ele não vai fazer isso, né? Assim, ou ele não vai dar uma parte do salário dele para o vereador ou para o deputado, né, que o indicou. Então essa é uma questão muito boa que foi colocada aí pela colega. Eu tenho um total acordo. Maravilha. Essa foi a nossa última pergunta, viu, Vitor? Obrigado pelas explicações, ficou bem claro para todo mundo, né? Você vai estar conosco agora na roda de conversa também, né? Então, o pessoal que está assistindo, o Victor ele não vai embora, ele vai continuar conosco, né? A gente vai ter... Vamos ter uns 10 minutinhos agora de descanso, tá bom? E a gente vai entrar no outro link do YouTube, que você já deve ter acesso aí, para a próxima roda de conversa com vários convidados. Alessandra, você quer colocar alguma coisa? A Alessandra quer falar. Eu gostaria de agradecer ao Victor, muito obrigado pelas colocações. É importante esse espaço para falar sobre a reforma administrativa, sobre o histórico que essas emendas trazem para a sociedade. A gente também já sabe que tem uma programação de privatizações e essa reforma administrativa aliado a isso, acho que assim, quem é mais carente, né, a parte da sociedade que mais precisa dos serviços públicos vai ser fortemente afetada. Então, esse debate ele é extremamente necessário. Em nome do Instituto Federal, agradeço toda a sua colocação nessa palestra. Muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço aqui o convite. Me desculpo por ter extrapolado um pouco o tempo aqui, mas é que o tema é muito complexo e cheio de detalhes, né? Então, faltou ainda mencionar uma coisa ou outra, mas quem tiver interesse em se aprofundar, vou também indicar que vá no site do DIEESE, né? Então é www.diese.org.br, e lá nós colocamos um box com o link para todas as produções, né, todas os estudos, as notas técnicas que a gente tem feito sobre a PEC 32. Né? Então a pessoa pode nos aprofundar, ela tem reflexos também na questão da previdência, da aposentadoria, que é importante mencionar, e como bem disse a Alessandra, antes de me despedir, a PEC ela atinge, sobretudo, a população mais carente, né, que é aquela que mais depende do serviço público. Né? Ela atinge a todos, né, mas ela atinge mais aqueles que estão mais vulneráveis e dependem mais do serviço público, né? Enfim, e na medida em que atinge o servidor, né, que é quem presta o serviço, atinge o conjunto da sociedade, da população,
que usa o serviço, né? Então, inclusive, gente, só para, às vezes a gente fala, é o mais vulnerável, o cara que não é tão vulnerável acha que não é com ele, né? Mas todo mundo, em certa medida, é usuário de serviço público. É bom que isso fique claro, né? Seja da vigilância sanitária, da vacina, da segurança pública, todos nós vivemos numa sociedade e na sociedade o poder público tem um papel muito importante. Então, obrigado aí, até daqui a pouco. Obrigada, até breve. Até breve, isso aí, gente. Então, daqui a 10 minutinhos, 8h36, a gente volta no outro link com a mesa redonda, com mais debates, mais conversas. Quem ainda tiver perguntas, pode colocar lá no outro que vai estar sendo respondido. A gente vai tentar responder todo mundo aqui, viu, gente? Abraço!